assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Bom dia, irmãos, bem-vindos à nossa EBD, todos os que têm acompanhado, estão conosco durante essa nossa jornada aí na pandemia, mas podemos pelo menos nos ver, né, dessa forma e nos acompanhar um ao outro, as famílias, e compartilhar da palavra nas nossas EBDs, como hoje, por exemplo. Bem, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos em Efésios, que nós temos estudado vários textos em Efésios, e hoje não vai ser diferente na nossa EBD, nós vamos simplesmente dar continuidade. Então vocês já podem pegar a Bíblia de vocês e abrirem lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, a chamada carta eclesiológica, era uma cíclica, né, uma carta circular, mas direcionada à região ali onde estava Éfeso como a igreja principal naquele momento. Bem, nós falamos um pouco sobre o capítulo 1, a partir do versículo 15, que trata-se de uma oração que o apóstolo Paulo faz, e nessa oração eu quero continuar compartilhando com vocês, até porque nós demos ênfase apenas nos versículos 15, 16 e 17, quando nós abordamos a oração do apóstolo Paulo inicialmente aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 18, mas nós vamos retomar o estudo, então eu vou fazer toda a leitura, tá? Do capítulo 1, a partir do versículo 15, tá bom? Até o versículo 23, até o final do capítulo 1, e a nossa abordagem vai ficar, na verdade, aí a partir do versículo 18, tá? Então, versículo 15 até o 23, e a nossa abordagem vai ser mais a partir do 18. Eu vou ler aqui de acordo com a minha versão, vocês podem acompanhar aí. Bem, diz assim: Por isso, também eu,
tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Então esse é o nosso texto de estudo na nossa EBD de hoje, tá bom? Bem, nós vamos falar hoje sobre 3 esclarecimentos espirituais, uma vez que nós temos mencionado na carta de Efésios que essa primeira sessão, ali até o final do capítulo 3, mais ou menos, está falando de valores espirituais. É claro que tudo é espiritual, logicamente, não vamos ser dualistas, né? Tudo é espiritual. Mas a partir do capítulo 4 nós vemos algumas questões mais práticas, que são espirituais, mas umas coisas mais práticas. Porém, agora nessa primeira parte, inclusive nessa oração do apóstolo Paulo, olhando especialmente a partir do versículo 18, nós vamos observar então 3 esclarecimentos espirituais nesta oração do apóstolo Paulo. E eu quero tomar como um exemplo, porque esse esclarecimento ele deve produzir fé e coragem. Esse deve ser o resultado desse esclarecimento, ou desses esclarecimentos que nós vamos ver daqui a pouquinho. E antes então de chegar nesses 3 esclarecimentos, eu gostaria de compartilhar com vocês um outro texto. É um texto histórico, né? Atos, e esse texto histórico ele mostra na vida do apóstolo Pedro como, né, esses esclarecimentos deram para ele coragem, deram para ele o recurso de ele ter a coragem suficiente para encarar vários e vários desafios. Capítulo 5, a partir do versículo 27, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá certo? Atos, capítulo 5, a partir do versículo 27, vamos ver esse relato aqui na vida do apóstolo Pedro, tá bom? Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que aos homens. E o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, o qual vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Essa história aqui mostra o contraste, né, a mudança, a diferença na vida do apóstolo Pedro, daquele que tinha medo de morrer e fugiu, né, abandonou o Senhor, para um Pedro agora que se levanta, e essa não é a primeira vez que ele é julgado, nem em Atos, mas assim, sem medo nenhum, ele se levanta disposto até a morrer se fosse necessário. Se você quiser acompanhar o restante da leitura, só um versículo, o versículo 33 do capítulo 5 aí de Atos, né, diz assim:
Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-lo. Então, o que levou Pedro a ter coragem ao ponto de colocar em risco a sua própria vida? O que dava a ele essa convicção, essa fé? O que realmente fez com que Pedro pudesse viver essa fé, esse fervor na sua vida? Olhando para o texto de Éfeso, a oração do apóstolo Paulo, que também teve a mesma experiência de Pedro com o Senhor, nós vemos então a oração de Paulo, né, para que esses irmãos fossem esclarecidos. Eu acho que esse esclarecimento ele é muito importante nesse sentido, porque ele que vai levar a fé e a coragem, tá bom? Então, voltando para o nosso texto lá de Efésios, voltando para a oração do apóstolo Paulo, nós vamos então observar esses esclarecimentos espirituais, tá certo? O primeiro esclarecimento é o esclarecimento de uma esperança vigorosa. Uma esperança vigorosa. Como eu já havia proposto, nós vamos mencionar a partir do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Iluminar os olhos do coração, iluminar o entendimento, iluminar o coração, iluminar o conhecimento, né? Então, esclarecer, o que Paulo ora é para que eles fossem esclarecidos desses valores espirituais. E aqui nós vemos claramente, né, mencionado na oração do apóstolo Paulo, qual a esperança do seu chamamento. E eu chamo aqui então a esperança vigorosa, tá? A esperança vigorosa que eles tinham. Naquela época, lendo o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que naquela época que Paulo escreveu, aquele povo ali, tanto em Éfeso quanto os povos gentios de maneira geral, os pagãos, eles tinham uma falta de esperança, uma desesperança muito grande. Havia uma frase que inclusive Hernandes Dias Lopes usa, que diz assim que para eles tinham a frase que dizia que era melhor uma pessoa nascer morta ou morrer depois do nascimento, porque a vida não trazia para ninguém esperança. Então, talvez eu aqui na minha comodidade da minha casa, vocês nas comodidades da casa de vocês, aí sabendo que daqui a pouco vamos almoçar, sabendo que nós estamos tranquilos, né? Talvez nessa perspectiva a gente não se desespere em nada, mas aquele período que Paulo escreveu, havia no povo de maneira geral uma falta de esperança. E aí chega então Paulo e o evangelho, né, chega para os Éfesos, e aí a oração de Paulo é que eles tivessem essa esperança vigorosa, uma esperança vigorosa, bem diferente do que havia no meio dos gentios, né? Uma desesperança. E por outro lado, no meio de Israel, havia uma esperança, só que se nós olharmos a história de Atos, principalmente ali quando os discípulos voltavam, Jesus havia ressuscitado, voltavam, né, pelo caminho de Emaús, diz que ali eles estavam sem esperança, porque eles esperavam que Jesus iria livrar Israel. A esperança deles ainda era uma esperança de um reino material, ainda era uma esperança de uma libertação do jugo romano, e aí eles perderam a esperança. Então havia uma esperança, mas ainda era uma esperança muito material e muito física. E falando sobre isso, se você observar tanto essa oração do capítulo 1 que o apóstolo Paulo faz, quanto lá na frente também que ele vai orar aqui na carta aos Efésios, nós vamos ver que a oração do apóstolo Paulo, ela é estritamente espiritual, ela não tem conteúdo material, conteúdo de bênçãos materiais, mas sim dos valores e bênçãos espirituais. E é esse esclarecimento que Paulo orava para que os irmãos tivessem, o esclarecimento dessa esperança vigorosa, uma esperança que trouxe para eles vida, né, que trouxe vamos dizer aqui, a esperança do chamamento. E o chamamento é o quê? É justamente o momento em que eles foram chamados, em que o Pai os elegeu, né? O Pai quis, né? O Pai realmente os
escolheu e Jesus Cristo foi, então morreu, o Espírito Santo veio e selou. Então esse conjunto traz a esperança vigorosa que eles deveriam ter ali, tá? É uma esperança que não é humana, é uma esperança em Deus, portanto é uma esperança certa. Deus mesmo fala, né, que não é como homem nem filho de homem para que minta. Então a esperança que nós temos em Deus é uma esperança certa, não é uma esperança de algo que eu posso fazer ou que alguém possa fazer por mim, um ser humano, uma pessoa. A minha esperança, ela está acima disso, ela está em Deus, portanto é uma esperança certa, uma esperança segura, não é uma esperança humana. E eu pergunto então, isso está claro para vocês? Isso está iluminado? Vocês compreenderam? Porque para ter coragem e fé é necessário ter uma esperança vigorosa. E Paulo ora por isso, e eu hoje estou aqui aplicando nas nossas vidas. Fé e coragem passa por uma esperança vigorosa, uma esperança no Senhor. Tá certo? É uma esperança certa, uma esperança segura. Ainda pensando, continuando aí, nós vamos nesse texto, né, na oração do apóstolo Paulo, vamos falar sobre o segundo esclarecimento aí, tá? Que é a herança gloriosa. No próprio versículo 18, que já lemos, a parte B fala, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, e de novo, qual a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos. Então ele fala aí sobre que nós temos que saber qual a esperança e qual é a herança, né? A riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Então nós temos aí uma herança gloriosa. A palavra daquilo que nós estamos olhando aí, né? Essa riqueza da glória, que é uma herança, existem dois aspectos nessa questão dessa herança. O primeiro aspecto é que em Deus nós temos uma herança nos céus. A palavra, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso aqui. Nós temos uma herança nos céus em Deus. Nós somos co-herdeiros, né, com Cristo. Então nós temos uma herança em Deus. Mas além dessa herança que nós temos em Deus, também nós queremos considerar que nós não só temos uma herança em Deus, mas também nós somos uma herança para Deus. Como assim nós somos uma herança para Deus? Somos uma herança para Deus, e é o que mais está claro aqui nesse texto, nesse final do versículo 18, né? Qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, ou seja, a herança de Deus. Os santos são a herança de Deus. E quando se fala de herança, é porque foi uma conquista que Cristo fez. Cristo resgatou, Cristo morreu, Cristo veio para nos tornar herança de Deus, né? Propriedades de Deus. Ele nos resgata do pecado, ele nos redime do pecado. E aí o Espírito Santo vem e nos separa, e nós somos propriedades aguardando o dia que ele virá nos buscar. Mas nós somos então heranças do Senhor, e é uma herança gloriosa no Senhor. Aí quando fala sobre a riqueza diz respeito a coisa de valor, riqueza diz respeito a coisa preciosa, né? Então não existem muitas. A coisa se torna preciosa quando não existem muitos, né? Então tem mais valor quando não existem muitas do mesmo modelo, da mesma forma, torna-se uma raridade, uma preciosidade. Então, nós que caminhamos nesse caminho estreito, apertado, que são poucos os que encontram, né? A palavra de Deus diz isso. Nós que não somos muitos sobre a face da terra, mas nós somos, sim, a riqueza de Deus. A herança é uma herança rica de Deus. E glória, né? Gloriosa. Glória tem a ver com brilho, com a honra. Ou seja, essa herança que Jesus comprou vai redundar em glória para Deus. Vai resultar em brilho para o Senhor, para o nome do Senhor, para a pessoa do Senhor. Ele será glorificado na nossa salvação. A sua graça, né, tem uma glória. Lembra? Nós falamos isso já nos estudos passados. Para o louvor da glória da sua graça. Então a graça de Deus, a salvação de Deus, ela tem uma glória. Então cada salvo, eu e você,
cada um de nós vamos render em glória para o Senhor. Então, nós somos herança do Senhor gloriosa. Não que nós temos algum brilho, mas que Deus vai receber a glória pela nossa salvação, por nós termos nos tornado heranças do Senhor, tá? Somos selados, então nós somos propriedades, então nós somos herança do Senhor. Estamos debaixo do cuidado, né? A Bíblia diz que ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. Estamos debaixo do cuidado, estamos debaixo da proteção do Senhor. E isso nos torna, então, herança, né? Uma preciosa, uma riqueza gloriosa de herança do Senhor. E a minha pergunta, então, ela é o seguinte: isso está claro para você? Está claro? Você está iluminado com esse conhecimento? Que essa era a oração do apóstolo Paulo, iluminar conhecimento. Está claro? Está iluminado? Você compreende que você é uma herança de Deus? Você compreende que você é uma propriedade de Deus? Você compreende que você pertence a Deus e esse pertencer a Deus vai redundar em glória para Deus? Se você compreende isso, isso dá coragem. Isso dá fé. Foi assim que Pedro teve aquela ousadia, aquela coragem. Por quê? Porque ele compreendeu que ele era herança do Senhor. Uma herança gloriosa no Senhor. Por último, nós vamos ver aqui mais uma iluminação, né? Mais um esclarecimento que o apóstolo Paulo queria que os irmãos tivessem, que é a experiência poderosa. Olhando para o texto aqui, a partir nós vimos aí o 18, né? Fomos até o final, e no versículo 19 diz: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então aqui está falando de uma experiência poderosa. Essa experiência poderosa está relacionada ao Senhor Jesus Cristo, mas revela o poder de Deus. É uma revelação do poder de Deus em Cristo Jesus, tá? Uma revelação do poder de Deus em Cristo Jesus. Nesses versículos, especialmente o versículo 20 aí que nós vimos, né? Fala aí sobre o versículo 19, fala aí sobre a suprema grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu poder. Então, são palavras fortes, mas eu estava lendo alguns comentários que dizem que, na verdade, são as palavras de maior impacto que o apóstolo Paulo conseguiu, mas que eles percebem que nem assim Paulo conseguia explicar claramente a dimensão, o tamanho desse poder que o Senhor tem. Porque fala da suprema grandeza, da eficácia da força, tá? Então são palavras fortes, porém limitadas para explicar o tamanho, a dimensão do poder do Senhor. Essas palavras todo, o conjunto dessas palavras, como eu mencionei, né, suprema grandeza, eficácia da força, do poder, esse conjunto de palavras aí, elas têm na sua raiz, têm no seu significado original, a ideia de que o poder real está em Deus, que o poder real ele emana de Deus, que o poder real ele é exercido por Deus. Então, o poder de Deus ele é um poder inerente, ele é um poder exercido, tá? Esse é o poder de Deus, não é um poder contido, retido, né? Mas é um poder atuante e é como realmente algo de energia, algo de força, algo de uma explosão tremenda, esse poder do nosso Deus, tá? O nosso Deus. E
Essa experiência, esse poder de Deus, ele então é exemplificado aqui pelo apóstolo Paulo no que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Diz, olha, esse mesmo poder de Deus que está à nossa disposição, como ele fala em vários textos da Bíblia, que fala, por exemplo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, ou seja, um poder que está à disposição para ser testemunha, né? Então, poder para testemunhar, poder para ficar firme, inabalável, né? Como nós vamos ver no final dessa carta aqui de Efésios. Mas o fato é que esse poder que está à nossa disposição, o apóstolo Paulo, na sua oração, ele exemplifica na pessoa de Jesus Cristo. O versículo 20 diz, o qual exerceu ele quem? Deus, em Cristo. De que forma? Basicamente, 3 formas mostra aqui o exercício, né, desse poder de Deus, a forma como Deus o usou. 3 formas. Primeiro, ressuscitando-o dentre os mortos. Segundo, o elevando, né, fazendo-o assentar-se. Então, ele foi elevado, tá? E ele foi entronizado, fazendo-o assentar-se à direita dos lugares celestiais. Então, nós vemos aqui claramente esse poder de Deus sendo exercido em Jesus Cristo através da sua ressurreição, através da sua ascensão e através da sua entronização. Lá, o Senhor exerceu todo o seu poder na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso está à nossa disposição, porque o apóstolo Paulo compreendeu isso, o apóstolo Pedro compreendeu isso quando ele teve coragem e fé, né, para não mais negar, mas pelo contrário, para até colocar a sua vida em risco e anunciar o Evangelho. Tá? Eu quero só combinar com esse texto aqui, algo que nós já lemos até em uma outra palavra anterior, que é Romanos capítulo 8. E é bom até que a gente comece a se familiarizar com esse texto, porque são textos importantes da palavra para a nossa vida cristã. Tá? Romanos capítulo 8, versículo 30, mostra uma visão em termos de tempo, tá? Da obra que Deus fez total por nós. Veja só. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, desde o primeiro processo da salvação até a glorificação, Deus vê isso como no passado. Deus vê isso como no passado. E sendo no passado, tá? Sendo no passado, nós vemos aqui que nós já estamos glorificados, embora ainda não, né? Embora ainda nesse corpo de pecado, ainda sujeitos ao pecado. Mas a obra de Deus, ela é plena, ela já é garantida. Nós, em Cristo Jesus, Ele nos vê já glorificado. E nós seremos, sim, glorificados. Mas de que forma? Pelo imenso poder de Deus. O poder que ressuscita Jesus Cristo. O poder que eleva Jesus Cristo. O poder que entroniza Jesus Cristo. Esse mesmo poder vai agir também nas nossas vidas. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e todos glorificados seremos elevados às alturas e reinaremos com Cristo, diz a palavra do Senhor. Então, eram essas iluminações, vamos colocar dessa forma, que o apóstolo Paulo orava para que a igreja absorvesse. E esse aspecto aqui, uma experiência poderosa, né? Uma experiência poderosa. Isso está claro para você? Isso tem iluminado a sua mente, o seu coração? Isso dá fé, isso dá coragem para você caminhar, para você viver no meio de qualquer turbulência que possa existir na sua vida? Bem, é isso que o apóstolo quer. O versículo 22 e 23, eu quero destacar só uma palavrinha para encerrar esse texto aqui, que está no versículo 23, que diz: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é a plenitude de Jesus Cristo nesse mundo. É o corpo de Cristo, né? Ele é o cabeça e a igreja manifesta
manifesta a sua plenitude nesse mundo. Como nós podemos viver, então, com essa coragem e com essa fé? Bem, é impossível se nós não estivermos com a nossa mente iluminada verdadeiramente, como Paulo orava. E qual é essa iluminação? É de uma esperança vigorosa, de uma herança gloriosa e de uma experiência poderosa do Senhor na nossa vida. E que Deus, então, abençoe assim, com essa compreensão. Que Deus, então, esclareça mais e mais na nossa mente essas verdades, esses valores espirituais, para nós enfrentarmos as lutas, sejam elas quais forem, sobre a face da terra, sobre as nossas circunstâncias. Que Deus abençoe cada um de nós nesta manhã. Amém. Vamos encerrar então a nossa EBD de hoje, irmãos, com as nossas considerações aí dos primeiros aniversariantes da semana. Na verdade, como semana passada tivemos um programa diferente, que foi aquela chamada de vídeo lá pelo Zoom, nós nem oramos e nem lembramos, nem mencionamos os aniversariantes da semana passada, que foi o irmão Edgar e a Gabi Nascimento, né? A Gabi aí do pastor Alex, tá? E aí, desta semana, então, nós já temos aí o irmão Geraldo, temos a irmã Tati, do irmão Edgar, o Kaique também, tá? E hoje, domingo, nós temos, então, o bolo aí do Caleb, viu, Caleb? Caleb e Cauê, né? Porque tem tantos Calebs aí, né? Então, o Cauê, Caleb do Geraldo. Então, são muitos irmãos que têm sido agraciados, abençoados por Deus com mais um ano de vida. Então, graças a Deus, né? Deus abençoe cada um de vocês nas circunstâncias que vocês estão trabalhando, os que estão ainda estudando, os que já são casados, os que ainda são crianças, os que já são jovens. Cada um de vocês, oramos para que Deus abençoe, tá bom? Quero também mencionar e agradecer pela equipe que trabalhou nessa semana passada e na verdade não só semana passada, né, que vem trabalhando para o encontro dos casais, uma grande bênção. Agradecemos a todos os que participaram, alguns que com dificuldade não puderam acessar, mas foi um trabalho muito bem feito. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que mesmo nessa pandemia, nesse isolamento, conseguem manter as atividades da igreja. Graças a Deus por isso, tá? Também eu quero agradecer, eu esperei esse momento para agradecer de uma forma mais pessoal as felicitações pelo Dia do Pastor também na semana passada, né? Então, alguns irmãos nos felicitaram, quando eu falo nos, porque tem tanto a mim quanto o pastor Elcio, né? Tem o Mateus também, embora ainda não tenha nomenclatura, mas a função já é uma função de pastor. Temos também no nosso grupo o pastor Cípio, o pastor Alex, que são pastores que estão em um outro ministério, mas também já exerceram essa função. E eu agradeço em nome dos pastores, tá? Muito obrigado por lembrarem durante a semana quem mencionou. E, para encerrar as informações, durante essa semana que nós entramos agora, a diretoria da igreja vai reunir, né? Provavelmente online, nós vamos nos reunir. E nessa reunião, um dos assuntos que será tratado é sobre uma possível retomada a alguma atividade na igreja ou ainda mais um adiamento, não sei, mas esse assunto será tratado. Então, orem por isso, orem pela diretoria, para que Deus dê sabedoria nessas decisões. Vamos orar ao Senhor e encerrando a nossa EBD. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos juntos até agora, embora nesse isolamento social, mas nas nossas casas podemos compartilhar a Tua palavra e esse tempo. Agradecemos ao Senhor. Agradeço também, Pai, pela vida de irmãos e irmãs que nessas 2 semanas o Senhor tem abençoado com a renovação de mais um ano de vida. Pai querido, guarda e abençoa esses irmãos, aqueles que já são pai, marido, esposo, esposa, jovens, crianças, Senhor. Cada um dentro das suas situações, que o Senhor cuide e abençoe. Suplicamos e agradecemos por todos eles. Também, Pai, nós pedimos a Tua bênção para a nossa igreja, especialmente nesse momento pandêmico, as decisões que como liderança temos que tomar, o rumo e como as coisas deverão acontecer daqui para frente.
Pai querido, abençoa-nos nessas decisões para que façamos as coisas de maneira correta e segundo a boa mão do Senhor. Abençoa também, Pai querido, esse dia, o nosso almoço, cada irmão, irmã, cada família, suprindo a cada um, dando sustento, dando o livramento, dando, ó Deus, o alimento, para que todos tenhamos e que lá no nosso coração sejamos gratos e reconheçamos que é o Senhor que nos dá. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus é que nós suplicamos e agradecemos. Amém.